Olá, bom dia. Hoje é meu aniversário, exatamente dia 4 de junho de 2025. Estou hoje completando 21 anos de idade e eu acabei decidindo fazer um especial de aniversário. O que eu quero dizer é como está o estado atual da minha mente aos 21 anos de idade. O que mudou, eu estou pensando nesse momento, o que eu tive de aprendizado dos mais importantes aqui que eu separei e compilar tudo isso em um vídeo. Espero eu que isso seja legal, seja interessante, seja bacana de se assistir e também para futuramente eu olhar para esse vídeo e ver o que mudou, o que evoluiu, se manteve semelhante os pensamentos. Bom, como primeiro tópico que eu gostaria de ressaltar é eu não estar buscando mais incessantemente por relacionamentos na minha vida. Amigos meus mais próximos vão saber melhor da minha história, mas aqui resumindo no vídeo, eu passei basicamente um período bem grande da minha vida, mais ou menos ali dos 10 até os 20 anos, 19 mais ou menos, em que eu era muito insistente em querer relacionamento na minha vida, onde eu queria insistentemente, tentava com várias pessoas e nunca dava certo. E aquilo foi criando uma carga de frustração na minha mente. E depois de um tempo, assim, acompanhando com psicólogos e muita conversa com amigos, eu comecei a perceber o que aquilo era apenas uma vontade de querer mascarar um sentimento ruim. Eu queria mascarar um sentimento meu, um sentimento de falta de sentir amor. Eu queria depositar isso em outras pessoas. Eu queria que as pessoas, no caso as mulheres que eu me envolvia, eu queria que elas devolvessem para mim de volta esse sentimento que eu queria sentir. E com o tempo eu fui aprendendo que pessoa nenhuma ia suprir aquilo que eu queria. Nenhuma pessoa ia me dar aquele amor que eu queria. Ninguém ia fazer eu me sentir melhor integralmente. Talvez por um tempo eu teria uma dependência emocional daquela pessoa, mas essa dependência emocional, certamente ou com certeza, eu iria em algum momento sufocar aquela pessoa e perder ela. Eu vinha seguindo um rumo na minha vida que era certo de que eu ia me frustrar muito e machucar alguma pessoa no caminho. E com isso eu aprendi amor próprio, com minha crença, o amor de Cristo na minha vida, e isso foi me preenchendo. Esse amor próprio e ter entendido na minha vida que o amor maior na minha vida é de uma existência maior, que no caso que eu acredito é Deus e Jesus Cristo, isso preencheu esse vazio em mim. E desde então, desde que eu comecei a entender isso na minha cabeça, foi quando eu consegui viver com mais tranquilidade, que eu consegui aprender a finalmente não depender da reação das pessoas para definir o meu humor. Eu não preciso mais hoje em dia precisar da aprovação de alguém, que alguém fale, pô, tá bom o seu trabalho, ou tá ruim, ou não sei o quê. Eu não preciso mais dessa aprovação constante das pessoas, que era uma coisa que me corroía nesses tempos. Era uma coisa que eu sempre estava precisando de aprovação. Eu fazia uma coisa, eu perguntava, tá bom desse jeito, tá melhor desse jeito, o que você tá achando? E eu sempre querendo agradar as pessoas. E isso vindo de um sentimento de falta de amor próprio. Então isso acredito que foi um dos grandes marcos da minha vida, por causa que era uma pedra de tropeço que eu vinha tropeçando há anos. Assim, a coisa de 10, 11 anos que eu vinha tropeçando na mesma coisa, sabe? Então, começamos por aí. O segundo grande aprendizado que eu tive na minha vida, nesses tempos, foi em aprender a lidar com dinheiro e parar de comprar por impulso. Porque também essa fase de aprender a mudar com dinheiro foi graças a aprender a ter amor próprio e não querer silenciar um sentimento ruim com bens materiais. E depois de ter passado por muitos problemas financeiros, de ter comprado coisas fora de hora, comprado coisas que não eram naquele momento que eu deveria adquirir aquilo,
além de aprender a lidar com dinheiro e você entender que, ok, parece óbvio, mas parcelar uma coisa de uma forma extensa em um bem que não vai ser de produtividade para você, não é algo muito inteligente de se fazer. E de tanto tempo de repetidas vezes ficar gastando dinheiro com coisas que não eram tão importantes e deixando minhas obrigações de lado, com o tempo que isso começou a me gerar consequências, eu passei a aprender que não era necessário eu ter certas coisas na minha vida, que aquilo não ia me fazer mais feliz ou ia melhorar talvez minha qualidade de vida. Comecei a viver uma vida com menos, assim, uma vida talvez um pouco mais minimalista, e você começar a aprender a desfrutar de outras coisas na vida que não necessariamente eram coisas materiais. Como, por exemplo, coisas simples, como ir num parque, passear, dar uma volta na cidade, coisas do tipo, aproveitar a natureza. Eu comecei a ter muito mais lazer na natureza em si, em, tipo, viver na natureza, em tipo, exercitar o corpo e essa coisa de tomar o ar puro. E desde então, coisas materiais, eu ainda gosto de comprar as coisas, eu ainda gosto de, tipo, ter uma coisa nova. Porém, não é mais aquela necessidade de apagar um sentimento ruim, fazer aquilo por impulso, fazer aquilo por, nossa, eu quero. Você vê lá o celular novo que saiu e sem pensar bem, sem analisar suas contas, sem você analisar o que tem de importante para acertar na sua vida, seja saúde, talvez um móvel que quebrou, alguma coisa que você precisa arrumar no seu carro, na sua moto. Eu aprendi a lidar com isso tudo e observar o meu financeiro de uma forma mais correta, a tabelar a minha vida, a anotar tudo que eu gasto, a tipo começar a criar uma reserva, ter um ganho a mais, começar a ter um pouco de uma renda passiva, por mais que baixa, ainda você começa a ver aquela renda passiva caminhando e fala assim, olha só, tá começando a render dinheiro aqui na minha conta, quem diria? Então isso é um sentimento muito bom que eu senti e foi um dos grandes aprendizados nessa fase da minha vida. Em terceiro, aprender a conviver comigo mesmo. Aprender a não precisar necessariamente das pessoas, de não precisar todo instante de pessoas próximas a você para você estar bem. De sua felicidade não estar atrelada a pessoas ou a momentos, mas a sua felicidade é a sua paz interior, é você estar bem consigo mesmo. Porque a pessoa que você vai mais passar tempo na sua vida vai ser você mesmo. Então, você aprender a lidar com você mesmo, você aprender a ficar confortável com o seu silêncio, com a sua paz, é muito importante, é muito bom. Você acessa um nível na sua cabeça em que você não precisa mais para sair, para comer, ou para passear, ou para fazer qualquer coisa. Você não precisa mais da necessidade de pessoas perto de você. Você consegue aprender a viver em silêncio. Você vê quão bom é não ouvir nada. O quão bom é você sentar num parque e ficar quieto, absolutamente quieto, sem barulho. No começo, às vezes, pode causar um tanto de ansiedade na pessoa, porque é uma vida que teve sempre a necessidade de atenção dos outros, a aprovação das outras pessoas. Porém, quando você consegue se desgrudar disso, você consegue aprender a viver em paz com você, é algo maravilhoso. É algo assim, maravilhoso mesmo. Você faz as coisas com mais tranquilidade, você faz as suas tarefas, você faz as suas obrigações e você não necessita de toda hora estar ou falando para alguém o que você está fazendo ou conversando com alguém em todo momento. Em quarto, eu gostaria de complementar com eu ter me tornado uma pessoa mais espiritualizada, que na minha idade, nessa faixa da minha idade, é muito comum uma pessoa se perder em prazer, atrás de prazer, e essa busca incessante por prazer na vida dela e diversão a todo momento. E conforme eu comecei a ficar mais espiritualizado dentro do que eu acredito, eu comecei a ter muito mais paz na minha vida. Quando você... É difícil de explicar essa questão, porque é um discernimento de vida que vai um pouco além da compreensão do que é racional para as pessoas. Quando você começa a ficar mais espiritualizado, conforme vai passando o tempo, você começa a entender muito mais das coisas por trás das pessoas.
Você não olha mais para as pessoas como aquela pessoa é ruim, aquela pessoa é isso, ela é X, Y, Z. Não, você começa a entender que o que tá por trás daquela pessoa não é somente um sentimento, não é somente uma personalidade dela. É algo maior que tá por ali, é uma energia maior. Você começa a entender essa coisa de energia, energia de lugares, o tipo de lugar que você vai frequentar, o tipo de energia que você atrai conforme o que você entrega para as pessoas. Parece um papo meio, né, metafísico, né, essas coisas de energia, não sei o quê. Mas, cara, é uma coisa que eu acredito muito firmemente. É uma coisa que eu acredito muito, de que pessoas moldam o seu ambiente. Você mudar suas amizades, você mudar as pessoas com quem você conversa, você mudar o tipo de conteúdo que você assiste, molda muito a sua mente, molda muito o seu ambiente e molda toda a energia que circunda a sua vida. Em quinto, eu gostaria de falar de eu ter conseguido parar de jogar jogos competitivos. Qual que é o problema de jogo competitivo que eu acho que foi um grande marco na minha vida? Eu joguei LoL por quase 10 anos da minha vida. Vai completar ano que vem, 2016, 10 anos que eu jogaria. E eu parei de jogar mais ou menos recente, né? Tem alguns meses. Já vem alguns meses que eu vinha parando e diminuindo a frequência, mas eu parei de vez esse ano. E qual que era o problema? O jogo competitivo, eu acho que se sua intenção não é ser pro player, eu acho que não é uma coisa que vale a pena você investir seu tempo, entende? Porque é muita dedicação, é muito tempo gasto em uma coisa que não te gera fruto nenhum. Pelo contrário, só vai ficar inflando o seu ego e vai ficar te deixando meio maluco. Porque você vai se esforçando, você gasta energia numa coisa por uma falsa sensação de superioridade que você vai ter. De você sentir que é melhor do que alguém num jogo, você sentir que é bom em alguma coisa. Porque hoje em dia uma carência muito grande talvez das pessoas é pessoas quererem sentir que elas são boas em algo. E eu acredito que os jogos competitivos, eles costumam dar essa sensação pra pessoa, porém é como se fosse uma sensação falsa. Porque na hora que você para de jogar, você começa a entrar numa abstinência, né? Porque você entra, volta pra sua vida real e você percebe que a sua liga no jogo não influencia em nada na sua vida cotidiana. Então, o que acontece? Você volta nesse ciclo. Então, você vai voltar a jogar, por causa que ali dentro, a sua cabeça está enganando a sua cabeça, que ali você está sendo bom em alguma coisa, que ali você está servindo para algo. E é só você ser bom em algo vazio. Então, eu acredito que eu ter parado de jogar jogos competitivos foi uma grande mudança na minha vida. Porque além de eu conseguir aproveitar coisas mais complexas, jogos mais complexos, com mais história, conseguir desfrutar melhor de sentar para jogar e não só jogar por um puro vício de dopamina na minha cabeça, eu acredito que isso foi um grande marco na minha vida. E jogos competitivos para mim não faz sentido jogar, não faz sentido você se esforçar tanto em algo que você não vai ganhar dinheiro com aquilo. Então eu acredito que se você joga tipo coisa competitiva incessantemente na sua vida e você não é pelo menos streamer e ganha algum tipo de dinheiro com aquilo, eu vejo como algo meio inútil e vazio na sua vida. Você é bom em algo vazio, em algo que não tem valor algum para sua vida, entende? Em sexto lugar, eu coloco que foi esse discernimento de entender que essa faixa dos 18 até os 25, 27 anos da vida do homem é uma fase meio nebulosa na vida da pessoa. Por quê? Porque você não é formado ainda em alguma coisa, você não é plenamente especialista em algum tipo de assunto, você ainda não está conseguindo gerar um valor suficiente para as pessoas, talvez, eu não estou generalizando. Mas é uma fase de construção. Sim, você pode gerar valor para as pessoas nessa idade, mas percebe que é uma fase muito de construção da pessoa. É onde você está construindo sua personalidade, enfim, é onde você está amadurecendo, é onde você está construindo o que vai ser você quando adulto, entende? Eu considero mesmo assim como adulto, uma pessoa plenamente adulta, acho que depois dos 30 anos. Eu acho que essa fase dos 18 aos 27, 29, 30 anos é uma hora que você tá meio que se preparando pra vida mesmo.
É onde você tá, tipo assim, colocando os pilares do que vai ser a sua mente dali, entende? Eu até, se eu não me engano, cientificamente, agora um pouco falando mais pra esse lado, se eu não me engano, o cérebro da pessoa, ela termina de se desenvolver mesmo aos 25 anos de idade. Até lá, a pessoa ainda tá modelando o cérebro. Eu não entendo muito bem essa parte, mas eu ouvi falar sobre isso. Então é isso de não querer mascarar essa fase da vida, porque ela é muito cheia de momentos pra você querer se distrair. Quando você tem dos 18 aos 25, 27 anos, é um momento muito propício pra você se distrair. Por eles é onde, tipo, você começa, tipo, toda hora querer ir em festa, querer curtição, você toda hora tá procurando um prazer diferente. É um momento que você começa a conhecer muita gente, então eu acredito que pra se perder nesse momento é muito fácil, entende? Eu acredito que é uma fase importante pra você se construir e sim, você criar relacionamento, relação, conversa com as pessoas. Não tô falando que você vai viver numa caverna também. Porém, eu acredito que a gente tem que cuidar muito com o nível de prazer que você está buscando nessa faixa de idade. Porque é a época que talvez você vai ter mais vitalidade na sua vida inteira. E não é muito tempo. São coisa de 12 anos, 13 anos que você vai ter uma vitalidade excepcional. Depois dos 30, né, fisiologicamente, você vai perdendo, né, esse gás que você tem da juventude. Então, é um momento que eu acredito que você tem que cuidar muito com o tipo de investimento, o jeito que você está investindo a sua energia. Porque se você gastar a sua energia inteira, dos 18 até os 27 anos, em coisas completamente inúteis na sua vida, e vivendo uma vida no automático até lá, é uma perda de oportunidade muito grande, entende? Então, é um momento assim que é muito especial. Essa fase da juventude eu tenho que entender que eu coloquei na minha cabeça que eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que aproveitar melhor essa energia, entende? Essa energia usando em estudo, projetos, construir o meu futuro, entende? E não só viver meio no automático, fazendo as coisas no automático, fazer minha faculdade por fazer, entende? Você começar a visualizar o seu progresso de uma forma mais contínua, você separar os seus anos de forma que você entenda, ok, aqui dos 20 até os 23 eu vou estar me formando e tudo mais. Depois que eu me formar, eu vou começar a criar algum tipo de negócio e tal. Vou me estabelecer financeiramente, eu vou guardar dinheiro pro meu futuro. E isso vai se construindo. E quando você chega nos 27 anos, você, tipo, tá... Eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar ela. Você tá estabilizado, entende? Você tá com liberdade. É isso a melhor palavra. Você tem liberdade você tem uma maior liberdade para fazer suas escolhas, porque você não se desgraçando financeiramente, ou espiritualmente, ou com relacionamentos. Quando você chega aos 27 anos, você tem, acho que, uma autonomia de decisão muito forte, entende? Porque você já teve uma base, você já construiu, porque você já construiu uma base sólida na sua vida. E em sétimo lugar, eu gostaria de falar sobre eu ter aprendido a viver em paz com a minha vida. Me dedicar, me dedicar às coisas sem ser obcecado, trabalhar sem ser um maluco, estudar sem medo do amanhã, aprender a viver o momento presente. Isso, eu acho que isso foi um dos grandes marcos mesmo nessa fase da minha vida, de eu finalmente conseguir aprender a viver o agora. Porque por mais que a gente faça planos pro futuro, a nossa felicidade está aqui, está agora. Eu não vou ser feliz como eu pensava, não, eu vou ser feliz quando eu tiver uma esposa assim, eu vou ser feliz quando eu tiver esse carro, eu vou ser feliz quando eu tiver essa quantia de dinheiro na minha conta. Não. Eu sou feliz agora, eu sou feliz agora trabalhando, eu sou feliz agora construindo a minha vida, eu sou feliz agora com os amigos que eu tenho, eu sou feliz agora criando esse canal do zero. Porque eu sei que esse canal não tenha lá a maior qualidade técnica possível, mas eu sou feliz nesse processo de construção. Eu aprendi a ter prazer em construir as coisas e não no objetivo final. Porque a gente pensa talvez que a felicidade ela tá lá no pico da montanha. Mas não, você vai construindo a felicidade em todo o caminho da montanha. Entende?
A felicidade, ela tem vários pedacinhos que você vai pegando. Vai pegando, vai pegando, vai pegando. Isso vai construindo a sua vida. É uma coisa constante. Não é como se, voltando à coisa de pensando em picos da vida, não é como se você fosse ficar triste o resto da vida e, opa, do nada, feliz. Entende? Não, você é feliz o tempo todo. Você consegue ser feliz o tempo todo não, mas pelo menos a maior parte do tempo. Entende? Você tá mais feliz, você tá mais tempo feliz do que você tá mais tempo triste. Ou com raiva, ou com qualquer outro sentimento ruim. Então, acho que hoje em dia, nessa idade, é uma das coisas que eu mais sou grato, talvez, de ser rico de algo que é muito mais valioso do que dinheiro. Que é ser rico de um discernimento da vida. De você entender muita coisa que rege a vida, que rege o mundo, que rege a espiritualidade. E você viver em paz consigo mesmo. Você viver em paz com Deus na sua vida. Bom, gente, é isso. Esse aqui foi meu especial de 21 anos. Me desejem feliz aniversário aí nos comentários, por favor. Mas é isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixa um likezão aí pra gente, se inscreve no canal, vamos dar essa força aí pra nós. Tô tentando aí criar uns conteúdos legais. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção, obrigado pra você que ficou até agora. E fiquem com Deus, um abraço, falou!